Segundo Samuel 23, são estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, e que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, é como a manhã sem nuvens, cujo resplendor depois da chuva faz brotar a erva da terra. Eu não sei se vocês entenderam a leitura, eu vou ler de novo, mas antes eu vou explicar. O Davi está dizendo aqui, no seu último momento, na sua última hora de vida, quando ele estava morrendo, ele disse o que é que Deus tinha falado para ele. E veja o que é que Deus falou para ele. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Então, quem escreveu aqui, naturalmente o Samuel, ele está apresentando quem é que está falando. E ele está dizendo que essa pessoa que fala aqui é Davi, filho de Jessé. Aquele homem que foi exaltado, aquele homem que foi ungido de Deus, aquele que foi o mavioso salmista de Israel. Isto é, o melhor salmista, o maior salmista, o maravilhoso salmista de Israel. É esse homem que está morrendo e que antes de morrer vai falar alguma coisa. E o que é que ele disse? Eu não vou ler o texto todo, você pode ler depois. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. 2 pontos. Agora ele vai dizer o que é que Deus falou para ele. Deus falou assim: aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol. É como a manhã sem nuvens, cujo resplendor depois da chuva faz brotar a erva da terra. Olha que coisa linda! Isso é o começo de uma linda poesia que está aqui, que eu não vou ler toda, porque o que interessa é essa primeira parte. Agora, por que lidar com as vitórias é mais difícil do que lidar com as provações do processo? Que processo? Bom, então vamos lá. O nosso pastor, falou nesses últimos dias sobre o processo que se dá entre a promessa e o cumprimento da promessa, Quem estava aqui lembra disso? Deixa eu ver mais, quem estava e lembra? A maioria. Ok, então eu vou fazer um rápido resumo para aqueles que não estavam aqui. O pastor tem pregado nesses últimos dias que há um processo. Quando Deus faz uma promessa para alguém, há um processo entre a promessa e o cumprimento. E esse processo nem sempre é tão suave, às vezes é doloroso. E ele então contou a história de José do Egito, de Abraão e de Davi, para falar sobre esse processo. Então ele falou que José do Egito recebeu sonhos, visões e revelações, mas que Deus falou das maravilhas que ia fazer através dele, mas não contou o processo que ele ia viver antes de ver cumpridas as promessas de Deus. José seria governador do Egito, José seria o homem que ia responder por saciar a fome do mundo na época, ou pelo menos da região do Oriente Médio, região do Mediterrâneo. José seria o homem mais importante do planeta, seria a segunda pessoa no maior império da humanidade naqueles dias. José, então, mirava essa grande maravilha que Deus ia fazer, mas, enquanto isso, ele passou por um processo terrível. Ele foi preso pelos irmãos, jogado num buraco, e depois tirado de lá, vendido como escravo, foi para o Egito, se tornou escravo na casa de Potifar, cuja esposa tentou seduzir José. Ele fugiu dela, mas a capa ficou na mão dela, e ele escapou e fugiu, e ela o denunciou, e ele foi preso, e ficou 12 anos na cadeia.
pelo menos 12 anos na cadeia, e lá na cadeia ele sofreu muito, mas lá também Deus revelou para ele algumas coisas, e ele contou a revelação, e as revelações se cumpriram, mas o tempo passou, até que um dia o faraó teve um sonho, o sonho das 7 vacas magras e das 7 espigas mirradas, e ele contou o sonho, ninguém podia decifrar aquele sonho, mas Deus revelou para José, e José então contou para o rei, para o faraó, e o faraó nomeou José como a segunda pessoa do Egito. Então, até chegar lá, ele passou por sofrimentos, prisões, muita angústia, muita injustiça social e injustiça também de todas as maneiras, mas chegou. Agora, por que lidar com a vitória é mais difícil do que lidar com as provações do processo? Eu quero dizer para vocês a segunda parte desse negócio. A primeira parte o pastor já falou, e falou com muita competência. Ele disse que nós precisamos estar atentos, porque as dificuldades, as barreiras, os problemas acontecem na nossa vida quando Deus tem um projeto para nos treinar, para nos preparar, para nos fortalecer. É como um atleta que vai correr, então ele tem que correr puxado, uma borracha segurando ele. Você já viu isso, né? Passa uma borracha aqui, ele vai correr, aquela borracha segurando. Porque ele tem que adquirir torque, capacidade para pegar velocidade rápida. Então ele vai sofrendo, e ele vai suando, mas ele fica bom, ele fica craque, depois ele vai correr, então ele é campeão. O campeão passa por muitas fases. É dessas fases que o Júnior falou aqui. É sobre isso que ele ministrou esses dias. Agora, eu vou falar hoje sobre o que acontece depois que cumpre a profecia. Depois que Deus cumpre a sua promessa. Porque lidar com a vitória é mais difícil do que lidar... Está faltando um do, né? Mais difícil do que lidar com as provações do processo. Segundo Samuel... Por que esse texto? Porque esse texto é o texto do homem vencedor. O mavioso salmista de Israel. O homem que foi absolutamente vitorioso, o rei Davi. O rei Davi é tão importante que hoje lá em Israel, ele é o homem mais famoso ainda. Tem 3.000 anos que Davi morreu. 3.000 anos. 3.000 anos. Há muitos homens importantes que morreram há 100 anos e ninguém lembra deles mais. E eu estou sendo bonzinho, 100 anos é muito tempo. Tem gente que morreu muito menos tempo e ninguém lembra. E tem alguns que quando morreu, alguém já diz, vai tarde. Não é? Vai tarde. Lá na cidade da minha esposa tem umas histórias pitorescas. Lá tem muita história pitoresca. E tinha um bêbado lá que gostava de ir no velório porque ele queria tomar uma cana. É a cidade do Silvio também, viu, gente? E ele chegava lá e falava assim, chegava chorando, né? Oh, que judiação, morreu. Ai, fez falta e tal. Eu nem sabia quem tinha morrido. Mas aí, quando ele fazia toda aquela bajulação, ele falava, tem uma cachaçinha aí? Aí o dono da casa dizia, não tem. Falava, morreu tarde, diabo. Ia embora. Né? Tinha outro lá, que toda festa, toda vez que morria uma pessoa, esse eu conheci pessoalmente, toda vez que morria uma pessoa, ele fazia uma festa. Lá no velório. Ele falava, não, eu quero comprar esse defunto. Ele vai ficar 3 dias aqui para não fazer festa. E fazia festa. Ele disse que no dia da morte dele, queria uma festa de 3 dias. E quando ele morreu, fizeram uma festa de 3 dias. Ele caiu do cavalo e morreu. E fizeram, Manuel é o nome dele. Manuel, é o irmão Manuel ali. Fizeram uma festa de 3 dias. Pois bem, quando a gente tem a vitória, quando a gente cresce, a gente adquire um nome. Mas como Davi, é muito difícil, porque faz 3.000 anos que ele morreu. E ele não foi esquecido até hoje. Então, ele foi um homem que teve absoluto sucesso social na sua vida.
Mas quem cresce, quem vence, quem se torna importante, quem se torna líder, também vai correr os riscos de se tornar vulneráveis. Vamos ver o próximo slide. Pode jogar aí para mim, por favor. Davi era um homem famoso. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 1 a 2, que é o que nós lemos. Davi se tornou muito importante. Segundo Samuel, capítulo 23, versículos 5. Eu estou sem as anotações aqui, mas não tem problema. Só para vocês terem uma ideia, ele venceu um rei dos Amonitas e tirou a coroa da cabeça do rei, o general dele tirou a coroa da cabeça do rei e colocou na cabeça de Davi. E essa coroa era uma coroazinha muito porcaria, tinha só 30 quilos de ouro. Pensa comigo, 30 quilos de ouro. Toda cravejada de pedras preciosas sobre o ouro maciço. Ouro maciço, enquanto estava ainda quente, fincaram neles as pedras preciosas. Só de ouro tinha 30 quilos. Um talento de ouro. Um talento era 30 quilos. E eu estou falando do talento menor, que tinha talento de 30 até de 60 quilos. Então, eu estou falando do menor para não exagerar, né? Então, Davi se tornou um homem muito rico. Davi expandiu o reino de Israel até o Eufrates. A 2 Samuel, capítulo 8, versículo 3. O que significa estender o reino até o Eufrates? Significa que Israel já ocupou o Iraque. A Babilônia já pertenceu a Israel. Pelo menos o norte da Babilônia. O rio Eufrates. A expansão do reino de Israel no tempo de Davi chegou ao rio Eufrates. Toda a Síria, toda a Armênia, o sul da Turquia e o norte, todo o norte do Iraque pertenceu a Israel no tempo de Davi. Então ele se tornou um homem muito poderoso, muito forte, porque ele era famoso, ele era importante, ele era muito rico e o reino dele se estendia até o Eufrates. Deus havia cumprido cabalmente a sua promessa com o rei Davi. Pensa num cara feliz. Nós vimos a história dele desde o começo, desde quando ele foi tirado de trás das malhadas, das ovelhas e tal. Era insignificante. O pai dele nem quis apresentá-lo a Samuel, porque achou que ele era, tadinho, né? Um coitado lá, um adolescente. Ele tinha 5 filhos bonitos, fortes. E ele apresentou todos eles e nenhum passou. Quando chegou no Davi, que era o menor de todos, ruivo, passou. Ele era o homem escolhido de Deus. E aí passou por todo aquele processo que vocês já viram com o pastor Júnior, com todas as nuances possíveis. Mas agora ele se tornou vencedor. E o pastor Júnior parou aí. Agora ele chegou. Deus deu para ele o reino de Judá. E depois de 7 anos, deu para ele também o reino de Israel. E ele se tornou o rei de todo o reino de Saul e multiplicou esse reino várias vezes até conquistar o norte da Babilônia. Então ele era um homem absolutamente realizado. Ele era um homem completamente realizado. Mas quando ele se tornou tão forte, tão poderoso, tão completo, ele começou a correr o risco de se tornar vulnerável. Então, eu aprendo aqui alguma coisa muito importante que eu quero conferir com você. Você que já venceu, você que já conseguiu fazer a sua faculdade, você que já conseguiu sair de Cuba e chegar aqui, né? Você que já conseguiu sair, talvez, de uma situação de miséria, de pobreza como eu. No dia que eu conheci Jesus, eu estava com 3 meses de aluguel atrasado e o bujão de gás estava deitado porque não tinha dinheiro para comprar outro. Sabe quando a gente deita o bujão assim para ver se sai um suquinho do gás para fazer um café? Era assim que eu estava, 3 meses de aluguel atrasado e o bujão de gás deitado. Quem já viveu essa experiência sabe o que é. Então, agora, graças a Deus, eu tenho alguns bujões de gás, alguns fogões, né? E
Mas quando a gente consegue galgar alguma posição de destaque, a gente se torna a bola da vez. A gente tem que correr o risco para não se tornar vulnerável. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque depois da bênção, depois da promessa cumprida, se torna muito mais difícil do que antes. Sofrimento de José. Quando ele estava subindo degrau por degrau, foi muito grande. Mas o cuidado que ele tinha que ter agora, depois de vencer, tinha que ser muito maior. Porque agora ele era o segundo homem do Egito. Davi, quando estava atrás das ovelhas, parecia um leão lá, ele tacava o porrete nele, que está resolvido. Pareceu um urso, pegou na boca, rasgou, deu umas cacetadas nele, acabou. Ninguém nem viu, ficou lá, jogou lá, os urubu comeram. Mas agora ele tinha que lidar com os poderosos da terra. Agora ele tinha que lidar com a militância dos inimigos. Agora ele tinha que lidar com a falsidade dos amigos. Agora ele tinha que lidar com a mentira dos aproveitadores. E só para os homens. Ele tinha que lidar com as mulheres mais bonitas do seu reino e dos vizinhos. E o risco era grande. Vira o slide aí para mim, por favor. Davi então relaxou. Davi relaxou. Olha o que diz lá o texto de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. No tempo em que os reis costumam sair para as guerras, Davi enviou Joabe e seus servos com ele a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Ele ficou em Jerusalém. Era uma cultura, era um hábito. Passava o inverno, chegava a primavera, os reis saíam para pelejar. Porque naquele tempo, irmãos, é muito interessante isso. Você vê a Bíblia, tanto sangue, né? Derrama sangue e quebra a cabeça e flecha o outro e não sei o quê. A Bíblia é cheia de violência. Por quê? Porque era assim a cultura dos homens. Chegava a primavera, todos os reis tinham que estar prontos para a guerra, porque os outros iam invadir o território dele para tomar. Ele tinha que... A melhor arma da defesa é o ataque. Até hoje, né? Os grandes chefes, como é que fala? Treinadores de futebol sabem que se tiver um bom ataque, fica mais difícil o adversário chegar no campo dele. Então ele tem um bom ataque e o adversário tem que ficar na retranca, senão vai levar gol. Assim era naquela época. Quem tinha um bom exército já ficava logo na periferia do reino e quem chegasse ia levar flechada. Não era chumbo porque não tinha pólvora na época. Era flechada e espada, e lança e porrete. O negócio era assim, a guerra era fria, era terrível, era mano a mano, assim, o sangue derramando e o cara quebrando o crânio do outro, assim, ó. Era terrível, a guerra era violentíssima. Mas era assim, e Davi era rei, ele tinha que preparar o seu exército. E ele tinha um exército, lembra dos 400 que o pastor Júnior falou? Os 400 homens endividados, problemáticos, se tornaram 400 grandes soldados. E a Bíblia diz que eles tinham cara como cara de leões. Ó, pensa num sujeito com cara de leão. É um perigo esse sujeito, não é não? Pois Davi tinha 400 assim. Só que o Davi relaxou. Olha lá. No tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus servos com ele a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Ele não foi fazer o que os reis faziam. Ele não foi para o campo de batalha. Isto é, ele começou a negligenciar o seu trabalho. Meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu vou dizer agora. Você tem que ter muito cuidado com aquilo que Deus já te deu. Porque Satanás, o nosso inimigo, está vivo e ativo no planeta. E ele tem como alvo derrubar principalmente aqueles que não lhe pertencem. Eu vou repetir. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra.
E ele está muito preocupado para derrubar aqueles que não lhe pertencem. Porque quem é dele, já é dele. Então ele dá riqueza, ele dá tudo, ele dá prosperidade, porque já é dele. Ele vai levar embora mesmo, não tem jeito. Mas nós, aqueles que estão fora da sua área de ação, então ele tem que fazer guerra, então ele tem que derrubar. Então você tem que ficar atento. E o Davi relaxou. Enquanto ele ficou atento durante todo, se você ler a história de Davi, ele era um grande soldado, ele se tornou um grande general. Ele estava sempre muito atento, mas agora relaxou. E ficou vulnerável. Pode virar o slide, por favor. Davi, então, passou a abusar da área de conforto. E olha o que diz o versículo 2 do capítulo 11 de 2 Samuel. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e viu uma mulher tomando banho, e era muito formosa. Então ele perguntou quem era. Vamos analisar esse versículo. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. O que Davi estava fazendo até a tarde? O que o Davi tinha que estar fazendo até a tarde? No campo de batalha, comandando o seu exército, cuidando daquilo que Deus lhe deu, mas ele estava dormindo. Quando nós atingimos uma posição de conforto, a nossa tendência é relaxar. E quando nós relaxamos, o inimigo entra na brecha. Você não pode baixar a guarda. Meu irmão, presta atenção, você não pode baixar a guarda. Você vigiou tanto tempo. Minha irmã, observe isso que eu estou falando. Você não pode baixar a guarda. Você vigiou muito tempo. Você não pode entregar para o inimigo aquilo que Deus te deu. Lá no Vale do Armagedon, o Vale do Armagedon é dividido em duas partes. O norte chama Vale do Armagedon e o sul do mesmo vale chama Vale de Jezreel. Olha que nome difícil. No Vale de Jezreel, que é uma extensão do Vale do Armagedon, havia um homem que tinha uma plantação de uvas. Como era o nome desse homem? Eita, tem crente afiado aqui ainda. Nabote. Olha que nome feio. Nabote. Se quiser pôr no seu filho, pode pôr. Ele vai te matar depois, mas você pode pôr. Nabote. E esse cara tinha uma vinha. E essa vinha ficava do lado de um palácio que fica no Meguido. Meguido. Nós vamos no Meguido agora em outubro, quando for Israel, nós vamos ao Meguido. Quem vai comigo vai conhecer esse lugar. E lá no Meguido, Nabote tinha uma vinha. E o rei Acabe, que era o rei de Israel, em outra época, bem depois de Davi, ele olhou pela janela do palácio assim, lá embaixo, e ele não viu lá uma mulher, como o Davi viu, mas ele viu a vinha do outro. E ele disse, mas que plantação de vinha, de uva maravilhosa. Isto é que é uma vinha. E ele se apaixonou pela vinha. Por que eu estou usando essa ilustração? Porque você não pode pensar que é só mulher que derruba. Coitado das mulheres, né? Tem uma fama tão ruim, mas não são as únicas que derrubam. É verdade. Mulher é um risco, é um perigo, fica longe. E é verdade. Você fica bem mais perto da sua e bem mais longe das outras. Aí você não corre risco. Mais perto um pouquinho. Não é isso que você pensou, é mais perto. Isso, mais ainda. Aí você vai correr menos risco. Agora da outra é longe. Não é só isso, é mais longe. Mais ainda. A distância de conforto. A distância de conforto ainda viável é aquela onde você não consegue sentir o perfume. Começou a sentir o perfume, você já está correndo risco. Deu para saber a distância? Ok. Então vamos para frente aqui. Ele olhou e viu a vinha do Nabote lá. E ele enlouqueceu pela vinha. O rei Acabe. E ele tinha uma esposa diabólica chamada Jezabel. E ele sabe aqueles homens fracos que quando tem um problema fica encostado num cantinho, aquele chato, porque reclamando, porque não sei o quê. E esse era o Acabe. Teu marido é assim? Eu vou orar por você.
Aquele cara chato que quando ele não tem o que ele quer, ele fica resmungando pelos cantos ao invés de batalhar por aquilo que ele quer. Fica resmungando. E esse era o Acabe. Ele ficava resmungando no canto. E a Jezabel disse, o que você tem, marido? Levanta daí, rapaz. E ele disse, o Nabote tem uma vinha, e eu fui lá comprar, ele não quis me vender, e não sei o que e tal. E ela, mas por que ele não quer vender? Ele não quer vender porque ele disse que ele vai cuidar da herança que ele recebeu dos pais. Ele não vai dar para ninguém. Meu irmão, minha irmã, Deus te deu uma herança. A vida eterna. Ninguém pode tirar de você. Nem Satanás com seus exércitos. Satanás não tem nenhum poder contra você. Nenhum poder. Ele está vencido e derrotado há 2000 anos. O teu maior inimigo não é o diabo. O teu maior inimigo é você mesmo. E o Acabe se apaixonou pela vinha. E a Jezabel, que era muito doida, falou com ele, deixa comigo, eu resolvo isso. Chamou uns 4 homens, vai lá, arranca o pescoço do Nabote. Eles foram lá, arrancaram o pescoço do Nabote, e a mulher chegou e disse, a vinha é sua, pode tomar conta. Mas cadê o Nabote? Está nos infernos já. Assim. Agora, aqui baixinho só para os homens ouvir. Eu não queria ter uma mulher dessa. Porque o dia que ela virar a peixeira para o meu lado, eu estou lascado. Deus me livre. Né? Bom, mas vamos voltar então no Davi, porque eu falei da vinha do Nabote só para mostrar o que nós temos que cuidar do que nós temos, e que nós somos vulneráveis às vezes, não é só na questão da sexualidade, mas pode ser em outras áreas, pode ser no problema do dinheiro, pode ser no problema do poder, pode ser no problema do que é bem dos outros, que é o caso de Acabe e Nabote aqui, que eu acabei de falar. Nós precisamos vigiar dia e noite, depois que nós alcançamos a bênção da salvação em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus disse, depois de falar sobre a parábola da figueira, ele disse assim, e o que eu digo a todos. O que mesmo? Só o pastor Antenor que sabe. Meu Jesus da glória. Jesus disse, depois da parábola da figueira, ele disse assim, e o que eu digo a todos. Vigiai. Continua com a guarda preparada, não baixa a guarda. Porque se você baixar a guarda, vai levar e vai a nocaute. E foi isso que aconteceu com Davi. O Davi baixou a guarda. Davi passou a abusar da área de conforto. Davi passou a levar de qualquer jeito a sua vida. Davi despreocupou-se, agora eu já sou rei, agora eu já sou chefe, agora eu posso dar um beliscão na secretária porque eu já sou chefe. Vai lá, e você vai ver o resultado. Então, cuidado, agora eu já posso pegar essa chave de fenda e levar para minha casa, porque agora eu já sou chefe. Vai lá. A câmera vai te pegar. Não é assim? Ela mexe com como é que chama o negócio que você... Agência de emprego, né? É esse o nome? Até a agência de emprego, ela sabe como é que é. Quando vai fazer entrevista, quando vai... Já a orientação que tem que dar. Mas você já conquistou, você já... Sabe? Aí você começa a fazer bobagem. Aí você começa a fazer loucura. Meter o pé pelas mãos. Irmãos, eu fui pastor 40 anos. E eu nunca tive problema com o conselho administrativo da igreja que eu pastoreei. Aqui eu fui pastor nessa igreja há 17 anos. Eu nunca tive problema com o conselho. E o conselho daqui era um conselho de homens preparados. O capitão do time era o Ercílio. Olha lá. E algumas pessoas, ele ficava bravo quando falava isso. Algumas pessoas falavam que ele tinha uma cara feia, uma cara de brabo. Eu dizia, só a cara, o coração é de ovelha. Mas nós vivemos tão bem, nós somos parceiros, nós somos amigos. Né? O irmão Darcy, cadê o irmão Darcy?
Que saudade, né, de estarmos juntos no conselho. Então, o irmão Manuel, né, o irmão Rubens, que é o nosso veterano aí do conselho, que não está aqui hoje, parece que não está, pelo menos eu não vi ainda. Nós vivemos 17 anos de absoluta alegria. Sabe por quê? Eu nunca baixei a guarda. Eu sempre tive cuidado de comunicar antes com o conselho tudo que eu ia fazer. Porque é assim que funciona. Eu via meus colegas brigando com o conselho, tendo problema com o conselho, e quando eu era secretário executivo ou presidente do presbitério, que eu já fiz, fui quase tudo nesse, até tesoureiro já fui, né, do presbitério, eu ia resolver o problema dos outros, sabe o que acontecia? O pastor está lá há 10 anos, relaxa e começa a fazer o que dá na cabeça. Esquece que tem uma mesa administrativa, um conselho que administra junto com ele. E aí começa a fazer bobagem e tem problema com a administração da igreja. Por quê? Porque relaxou. Passa a abusar da sua área de conforto. Então, se eu quando ministro para os pastores, eu digo, honra as pessoas que foram eleitas pela igreja para administrar junto com você, e você nunca vai ter problema. Mas relaxa. Entra para a área de conforto e começa a fazer o que dá na cabeça. E aí pronto. Não é assim na sua empresa? Quantos chefes seus já caíram porque fizeram isso? E você talvez esteja correndo o mesmo risco. Então, você conseguiu conquistar aquilo que Deus te deu. Cuida muito bem. Porque quando a gente entra numa área de conforto, a gente se torna mais vulnerável. Enquanto a gente está na batalha, guerreando, lutando, está difícil, eu vou um passo de cada vez, é um leão por dia, não é assim? Matei a leãozada toda, estou olhando, está tudo morto, agora eu vou ficar tranquilo. Foi isso que aconteceu com Davi. À tarde, levantou-se Davi do seu leito, e aí viu uma mulher tomando banho. E ela era muito bonita, está escrito no texto, a Bíblia diz isso, está lá escrito. E pronto, vira o slide aí para mim. Davi caiu. Caiu de maneira horrorosa. Caiu de maneira terrível. Esse slide ainda vai demorar um pouco. É que tinha um no meio, eu joguei fora e esqueci que tinha jogado. Pois bem, Davi caiu. Mano, ele era o rei, ele tinha autoridade, ele não precisava nem perguntar se ela queria ou se ela não queria. Ele dizia, mas traz ela aqui. Trouxeram Batseba. Quem já foi a Israel comigo e teve a oportunidade de descer a cidade de Davi, sabe o lugar, conhece o lugar, onde está o palácio, onde estava a casa dela, sabe tudo isso. E não era longe, era daqui, ali do outro lado da rua, daqui naquele carro ali, muito perto, olhando de cima para baixo. Tinha uma mulher bonita lá tomando banho, e o Davi, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, mandou trazer aquela mulher e adulterou com ela. E é idiota aquele que acha que fica só na primeira vez. Não vai ficar. É só um escorregãozinho, não é. É só uma... Não, não é. Mas vai ser só uma experiência. Não vai ser só uma experiência. O meu professor de seminário, o pastor Larry, um dia quis mostrar para nós como funciona isso. Ele disse que pecado é assim, ó. Aí ele trouxe um jogo de dado, não é dado, é aquele outro compridinho, como é que chama? Dominó, esse aí mesmo. Vocês viram como eu jogo, né? Nem sei o nome. Irmãos, eu não sei como alguém tem tempo para perder com essas bobagens. Eu não tenho tempo para jogar dominó. Bom, se eu tiver tempo para jogar dominó, eu vou ler o livro de Salmos. Pronto, acabou. Ó, ele colocou assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo em pezinho assim, ó. Assim, ó. Todos em pé, um atrás do outro. Aí depois ele veio e tocou no primeiro. Pá! O que aconteceu? Caíram todos. E ele disse, é assim. Você tem que evitar o primeiro. Se você não evitar o primeiro, você não controla mais. Tem que evitar o primeiro. Não pode baixar a guarda. Davi caiu. Adulterou com Batseba. Está tudo bem. O marido dela era soldado da guarda pessoal dele. Estava junto com Joabe no campo de batalha contra os amonitas. De quem? Depois Davi colocou a coroa dos 30 quilos de ouro na cabeça. Ele estava fazendo exatamente essa guerra.
Então, o Urias, que era o marido dessa mulher, estava lá no campo de batalha. E o Davi adulterando com a esposa dele aqui. Será que Deus ia ver isso e deixar passar? Claro que não. Claro que não. A mulher veio dali alguns dias e disse para ele: eu tenho uma notícia para você. E ele disse: qual? Eu estou grávida. O que eu faço agora? Bom, como o marido estava no campo de batalha, ele falou: o único caminho agora, para não passar tanta vergonha, eu tenho que dar fim nesse camarada. Mandou matar o marido dela lá. Mandou uma carta, mandou um bilhete. Quem conhece essa história? Muita gente. Tem gente que não conhece. Então mandou chamar o homem lá do campo de batalha, Urias, mandou um recado: Joabe, manda o homem aqui. Aí mandou, ele trouxe, ele chegou. Está tudo bem, como é que vai, e tal, e tal, e tal. Então, falou com ele assim: você vai lá para sua casa, fica em sua casa, descansa uns 3 dias, uma semana, e depois você volta para o campo de batalha. Isso é, quando a gravidez aparecer, vai pensar que é dele, né? Mas o homem era fiel. Toma, maldito, né? O homem era fiel. E a Bíblia diz que o homem saiu do palácio e deitou no tapete e ficou lá a noite toda e dormiu lá. No outro dia, os empregados do palácio chegaram, olharam aquele homem deitado ali, olharam, era um soldado da guarda pessoal do rei. O que você está fazendo aí? O rei me mandou para casa, mas não fui, não. Eu não consigo dormir com a minha esposa, eu não consigo ir para a minha casa, sabendo que o povo de Deus está lá na guerra. Olha, irmãos, esse homem estava focado. Davi devia estar assim, mas não estava. A arca do Senhor está lá. O exército do Senhor está lá na guerra. Eu não consigo ir para casa dormir. Eu fiquei aqui. Contaram para Davi. Davi falou: manda ele entrar. Ele entrou, deu um abraço nele: você é fiel, não sei o quê. Fez aquela bajulação do mentiroso, né? E depois falou: agora não, vamos fazer um banquete. Fez um banquete e toma vinho, e toma vinho, e toma vinho. E o Urias ficou meio, né? Aí falou: agora ele vai para casa. Tá bom, agora você está meio zoado, meio, né? Você vai para casa, você descansa, e ele saiu e deitou no tapete, bêbado, ainda estava vigiando. No outro dia, levantou de manhã, está lá o homem deitado, Davi, ele está aí de novo, manda ele entrar. O Urias era analfabeto, porque os soldados eram todos analfabetos, só quem sabia ler e escrever eram os escribas, os homens letrados. Escreveu uma carta assim, ó, para o Joabe. Quando você faz um ataque bem violento, e quando a coisa estiver difícil, quando os amonitas apertarem com vocês, você manda os soldados recuar. E não avisa Urias. Você sabe que ele é valente, ele não vai recuar, só recua se você mandar. Então não avisa ele. Irmãos, pensa quem Davi estava matando. Pensa quem ele estava matando. Mas sabe o que acontece? O pecado faz a gente ficar cego. Você acha que ninguém sabe e todo mundo está sabendo. Você acha que Deus está deixando passar e Deus não está deixando passar. É você que não está enxergando. Deus está te avisando, está te orientando, está colocando circunstância, está te dando problemas para você acordar. Seu casamento vai mal, seu relacionamento familiar está ruim, a sua vida está difícil, e o idiota não percebe que Deus está avisando para não cair mais. E vai. E o Davi, tá bom, escreveu um bilhete para o Joabe, deixa ele. Aí os amonitas vão dar cabo dele. E o Joabe, o general, obediente ao seu presidente, parece que nós temos uns assim agora aí, né, no Brasil, finalmente, graças a Deus, foi lá e obedeceu a ordem do rei. E o Urias morreu no campo de batalha. E a notícia chegou no palácio: Urias morreu. O Davi não perdeu tempo, foi lá, buscou a viúva, trouxe para o palácio, cuidou dela. Afinal de contas, estava grávida de um filho dele. Cuidou dela. Davi havia caído horrivelmente. A situação dele agora era muito feia. E aí, passou uns dias, uns meses, e Deus levantou um profeta. O profeta, como é que é o nome do profeta? Quem lembra? Hã? Natan, eu tinha entendido Acã. O profeta Natan. Deus levantou o profeta Natan. Está em 2 Samuel capítulo 12. O Natan chega,
faz uma parábola que eu não vou contar para não tomar tempo. O Davi chega à conclusão que o sujeito que fez aquilo que o Natan falou tinha que morrer. Quando diz assim, esse cara que fez essa barbaridade tem que morrer. E o Natan botou o dedo debaixo do nariz dele e disse, esse homem é você. Pensa num cara macho, hein? Esse Natan. Sabe por quê, irmãos? O Davi podia ter chamado o primeiro soldado, arranca o pescoço desse vagabundo aí. Ele era o rei, ele podia fazer. O Natan pôs o pescoço na guilhotina, mas não negou a vontade de Deus na vida dele. Esse não baixou a guarda. Esse não se acovardou. Esse não deixou cair do lado dele. Quando ele falou isso para o Davi assustou. E aí, Natan falou com ele assim, olha o que eu vou ler para vocês aqui agora. Então disse Natan a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos do Saul. Eu te dei a casa do seu pai, eu te dei a casa do seu senhor. Tudo o que ele possuía. Dei nos teus braços. Também dei a casa de Israel, de Judá. E se isto fosse pouco, eu ainda te daria mais. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher. Depois de matar com a espada dos filhos de Amon, o seu marido. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa eu suscitarei o mal contra ti. Tomarei as tuas mulheres, a tua própria vista e darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei perante todo Israel e perante este sol. Quando Davi ouviu isto, caiu, literalmente caiu, e começou a chorar e escreveu o Salmo 51. O difícil caminho da volta, o difícil caminho do retorno. Natan, o Salmo 51. Você já leu o Salmo 51? Para voltar, é o começo da volta. Levantar é mais difícil do que cair, irmão. Presta atenção. Levantar é mais difícil do que cair. Cair é mais fácil. É muito mais fácil subir e chegar, passar por todas as provações e chegar à vitória com saúde do que levantar depois que está ferido. É muito mais difícil. Porque quando você cai, você fica derrotado. Quando você cai, você fica destruído. Quando você cai, você fica inválido. Para levantar é muito mais difícil. Então, se Deus te deu uma promessa, cumpriu a promessa, te deu uma esposa, ou te deu um marido, te deu uma família abençoada, te deu um trabalho, honra! Cuida! Não deixa o inimigo roubar a tua bênção. Seja como Nabote, seja como Urias, seja como Natan, e não seja como Davi. Natan, Salmo 51. Salmo 51 é lindo. Olha a oração que Davi fez. Compadece, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O rei estava no chão, deitado no chão, chorando. E o Natan? Olhando assim. Natan estava olhando. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, Senhor, eu fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que tu terás sido justo quando falar e justo quando julgar. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, está jogando a culpa na mãe dele, ela não tem culpa nenhuma,
O pecado é dele e só dele. Agora, eu quero parar um pouquinho aqui, não tem jeito. Não tem jeito. Agora está uma mania de chamar pecado de trauma. Chama pecado de trauma, chama pecado de... Como é que chama aquela enfermidade quando a pessoa fica triste? Depressão. Irmãos, depressão tem diagnóstico, depressão é uma enfermidade. Tem que tomar medicamento para sarar. Agora, o pecado traz uma tristeza igual a depressão. Mas remédio não resolve. É problema do coração. E você corre o risco quando você vê uma pessoa com depressão e acusa ele de pecaminoso. Foi o que aconteceu com Jó. Os amigos dele o condenaram, dizendo que ele estava em depressão porque ele estava em pecado, e não era. Então, cuidado quando você joga pedra no outro, que ele está deprimido. Nem sempre é pecado, às vezes é doença. Mas o Davi estava deprimido, ele estava em crise. E ele agora diz, em pecado me concebeu minha mãe. Em iniquidade eu fui formado. Os outros me fizeram ser um pecador. Os outros são responsáveis por mim. Ele está orando, mas está tentando tirar um pouquinho do peso. Não adianta. É seu. É só seu. Ninguém é responsável por aquilo que eu faço. Eu sou responsável. Ah, mas a mulher me tentou. Tentou, mas você podia resistir. Ah, mas aquele homem era um galã e o meu marido é um ogro. Você escolheu esse ogro, casou com ele, agora fica com ele. E vocês aí, moçada, que estão dando risada, não escolham um ogro. Para depois não ver o Janequine. O Janequine agora está feio, né? Mas agora deve ter outro, né? Para não ver outro aí, depois ficar doidinha por ele. Casou com aquele negão, fica com ele. Segura que é teu. Ele agora está sozinho, né? Deu bobeira, né? Mas tudo bem. Pois é. Você escolheu aquela loira, aquela morena, agora você não muda de ideia. Você escolheu, então cuida. Pois bem, o Davi estava nessa situação, e estava orando agora. E nós estamos chamando pecado de trauma, nós achamos que os outros são responsáveis por nossos erros, né? Aí, ser crente é ser próspero financeiramente, está tudo errado, irmãos. Essa teologia veio do inferno, pode jogar no lixo. Teologia da prosperidade tem que jogar no lixo. Sabe, teologia dessa coisa de que pecado é depressão, joga no lixo. Pecado tem que ser tratado como pecado. Sabe por que as pessoas vão no gabinete do pastor e saram? Porque eu trato as coisas como elas são. Se for pecado, é pecado, eu vou tratar como tal. Se for uma deficiência, um problema na questão de gestão da finança da família, sabe o que eu trato lá no gabinete? Alguns aqui já viveram isso. Pega um papel, um lápis, vão fazer conta. Quanto você ganha? Ganha o X. Você gasta com o quê? Tal, não, fala para mim. Aí tal. Eu ponho o essencial do lado esquerdo e o supérfluo do lado direito. Aí eu digo, aí eu somo depois. Joga tudo isso no lixo, compra só isso aqui e você vai resolver seu problema financeiro. Tem muita gente gastando dinheiro com bobagem. Aí fica sofrendo quando chega o dia do pagamento, já gastou até o vale que vai receber daqui 15 dias. Aí vive numa pindaíba dos infernos. O outro é porque não é dizimista. Sabe, não tem gratidão, não tem um espírito de gratidão. Deus me deu e eu vou ser grato, eu vou responder. Aí, olha que terno chique eu estou aqui, vocês estão vendo? Eu não estou chique? Ganhei lá na Inglaterra esse terno. O irmão da igreja me abençoou com esse terno. Deu 2, esse e mais um para casamento. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus pela bênção e dar oferta de gratidão. Sabe por quê? Porque Deus usou aquele homem lá. E depois eu fui fazer as contas, irmãos. O que é isso? Eu não ia ter dinheiro para esse terno nem a pau. Mas eu estou cheio. Aleluia! Porque Jesus é lindo. Jesus é lindo. Hã? Deu uma arrumada, né? Porque não existe para mim, né? Não tem para mim. O paletó dá e a calça sobra um tanto assim, né? Então, irmãos, quando Deus te abençoa, seja grato. Seja agradecido.
Conheça o seu lugar de servo. E glorifica o nome do Senhor que te abençoou. Seja fiel, Deus vai te abençoar, Deus vai te usar, Deus vai te prosperar, você vai ter tudo o que você quer porque você é fiel. E Deus prospera a vida do fiel. Agora, Deus não prospera porque você dá, Deus prospera porque você é fiel. Sabe por quê? Porque o seu dinheiro não é o que Deus quer você. Agora, com você vem a carteira junto. Entendeu? A minha carteira está junto comigo, então eu contribuo, eu faço o que tem que fazer. Porque Deus vai me abençoar mais, eu vou continuar abençoando. Não é porque eu dei, é porque eu fui fiel. Lembra que Jesus um dia estava diante do gasofilácio e chegavam os homens, davam grande quantidade, e entrou uma mulher, deu 2 moedinhas, lembra disso? Quem lembra? O que é que Jesus falou para os discípulos? Aquela mulher deu mais do que todo mundo. Por quê? Porque ela tinha dado com todo o seu coração, mas aqueles outros tinham dado o que sobrava. Então você pode, irmão, ter um dízimo de 10 mil reais por mês. Vai ser uma beleza para a igreja, mas não resolve nada para você se você não for dizimista por ser fiel. Porque o que Deus quer é o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. E a fidelidade, então, é em tudo. É em tudo. É na vida conjugal, é na vida econômica, é na questão de ser ou não dizimista, em tudo. Em tudo. Quando os filhos de Deus vieram para a presença de Deus e o diabo veio junto e Deus falou para ele, onde é que você anda? Ele, eu ando pela terra, rodear por ela e tal. Você observou meu servo Jó, homem fiel e justo. Deus não falou que ele era dizimista, Deus não falou nada, Deus falou ele é fiel. Sabe por quê? Porque fiel significa tudo. Ele era o homem que Deus precisava dele na terra. Deus fez referência a ele 2 vezes, no capítulo 1 e no capítulo 3. Por quê? Porque quando ele foi ferido, quando ele sofreu, ele continuou fiel. E ele passou os 40 capítulos do livro de Jó fiel. E ele terminou fiel. Aleluia! É assim que Deus quer que eu e você vivamos. Sejamos fiéis ao Senhor. Davi agora vai se levantar. O caminho estava difícil, o retorno era difícil. Ele chorou e fez o Salmo 51. Eis que te comprases na verdade do íntimo, e me fazes conhecer o que está escondido, e me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor, com hisopo eu ficarei limpo. Hisopo é uma esponja que passa, para limpar. Eu ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, e que exultem os ossos que esmagaste. Estava com os ossos como que quebrado, Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, versículo mais bonito do Salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Olha que oração, irmãos. Davi fez essa oração. Estava tudo resolvido? Nananina, não. Você ora e parece que o teto virou bronze. E você ora, e você ora, e você ora, e você ora, e o teto virou bronze. O caminho de volta é duro. O caminho de volta é duro. Davi escreveu em seguida o Salmo 32. Depois de um tempo de luta, de sofrimento, de choro, de lágrima, de humilhação, de arrependimento, de quebrantamento, de vergonha, de desprezo. Depois de tudo isso, um dia ele respirou perdoado. Talvez você não fez um crime horrendo como o de Davi, mas você já sabe o que é pecar e se arrepender. Você sabe, eu também sei. É duro. É duro. Mas o Davi ficou lá. Então, se o teu estado for estado do pecado, você tem que ficar na presença dele.
na presença dele, até que ele te ouça. E não levanta da tua humilhação, enquanto não tiver certeza de que Deus ouviu o teu clamor. Davi fez a oração do Salmo 51, mas continuou com a alma cheia de peso. E ele continuou, e ele continuou, e ele continuou, e ele continuou, e ele ficou. Ele sabia quem era Deus, ele conhecia, ele podia dizer: eu sei em quem tenho crido, eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele me ama. Parece até que Deus não ama mais a gente. Quem já viveu essa experiência? Parece que Deus arrumou uma mala, foi embora e esqueceu você. Quem já viveu essa experiência? Eu já vivi, deixa eu ver se tem mais alguém. Parece que ele, nem pastor Antenor. Não é terrível isso? O pior de tudo é quando a gente não sabe por quê. Às vezes a gente sabe, então é mais fácil que vai lá, humilha, confessa, conta, sofre a consequência e Deus. Mas quando a gente não sabe, aí é pior ainda. Mas vai para o mesmo lugar daquele que sabe e se humilha. E o Davi fez isso. E ele permaneceu ali. Eu não vou ler os outros salmos, porque vai demorar muito, o nosso tempo acabou. Tem vários salmos, até chegar no 32. Ele fala assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Eu tenho chorado, noite e dia, mas a minha angústia parece que não tem fim. Aí ele chega no Salmo 32. Olha o que diz o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, oh, aleluia, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Dá para ver que é muito tempo, não dá? Enquanto eu calei, os meus ossos secaram pelos meus gemidos constantes, dia após dia, todo dia. Porque a tua mão pesava sobre mim, dia e noite. E o meu vigor se tornou como a sequidão do estio. Então confessei o meu pecado. A minha iniquidade não mais ocultei. Então eu disse: eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu tiraste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. E assim, quando transbordar as águas, não te atingirão. Oh Deus, tu és o meu esconderijo. Oh, glória a Deus. De volta ao esconderijo. Davi está de volta ao esconderijo. Que coisa boa! O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. E ele diz do Senhor: tu és o meu refúgio, a minha rocha, em quem eu confio. E o Davi continua falando aqui: tu és o meu esconderijo, que me preserva da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. E aí ele termina a sua oração e começa a profetizar: instruir-te-ei e te ensinarei no caminho que deves seguir, e debaixo da minha vista eu te darei conselho. Ele está profetizando agora. Não seja como o cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos aos justos, exultai todos vós que sois retos de coração. Olha que salmo lindo. Davi se levantou. Mas depois que ele se levantou, olha, antes dele se levantar, eu tenho até um negócio aqui que eu vou, ainda tenho uns 2 minutinhos, 5 minutinhos, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu vi aqui. É muito interessante isso aqui, muito interessante. Antes e depois do pecado, como é que foi a vida do Davi antes e como é que foi a vida depois do pecado? Isso aqui tem aqui na minha Bíblia, nesta Bíblia com registro aqui, que eu achei muito interessante. Aqui, ó. Não, não é aqui não. É antes.
Oh, Jesus, tinha que ter deixado separado, né? Mas não tem problema. O Davi está aqui, ó. Veja a vitória até chegar no dia do pecado e depois a derrota daí para frente. Deus perdoou a iniquidade de Davi. Mas ele disse, a espada nunca mais sairá da tua casa. Mas como é que pode? Deus perdoou ou não perdoou? Perdoou. Mas por que a espada não saiu da casa dele? Eu vou explicar rapidinho. O pecado tem dois lados. O lado moral e o lado legal. Entende? Deus perdoa moralmente e legalmente. Mas, em determinados casos, Deus perdoa moralmente. Mas o pecado legal continua. O Davi matou o homem e ficou com a mulher dele. Isso tem uma ilegalidade. E essa Deus não tirou. Então a espada nunca mais saiu da casa dele. Deus perdoa o pecador. Mas não há todo pecado que é extinto e não tem consequência. Há pecados que têm consequência. Por quê? Porque ele recebe o perdão legal, ou melhor, ele recebe o perdão moral, mas não recebe o perdão legal. Vamos pensar rapidinho. Eu já conheço gente que viveu na prostituição e tinha AIDS e Jesus curou. Você também já deve conhecer alguém. Mas eu conheço gente que viveu assim, estava com AIDS por causa de prostituição, se converteu e morreu de AIDS. Deus deu o perdão moral, mas não deu o legal. Não curou ele. Davi foi a mesma coisa. Veja o que aconteceu. Primeiro ungido o rei, depois dedilhava a harpa diante de Saul e o demônio saía. Aí, também nesse tempo matou Golias. Despertou a inveja do próprio Saul por causa das suas conquistas. E o Saul o perseguiu. Casou com a Mical, a filha de Saul. Conseguiu a amizade de Jonatas, filho de Saul. Viveu no deserto fugindo de Saul. Poupou a vida de Saul 2 vezes. Em Gilgal e em Zife. Depois morou com os filisteus, inimigos cuidaram dele, os inimigos. Quando o homem serve a Deus, Deus levanta até os inimigos para cuidar dele. Os filisteus, né? Derrotou os amalequitas, se tornou rei de Judá, se tornou rei de Israel, trouxe a arca do Senhor para Jerusalém, fez aliança com Deus, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 1 a 29. Estendeu o reino até o Eufrates. Olha quanta coisa Deus fez através de Davi. E agora, pecou com Batseba. Presta atenção depois. Pecou com Batseba. Fez um cântico de lamento, que é o Salmo 32. Fez o censo de Israel e Deus condenou. Deu instrução ao Salomão e morreu. Depois do pecado. Não foi o mesmo. Não foi mais o mesmo. Mesmo levantando, mesmo restaurando, tem coisas que não voltam mais. Então, cuida bem do que Deus já te deu. Levanta do seu lugar e faz um voto com Deus hoje. Senhor, eu vou cuidar. Senhor, eu vou vigiar. Me ajuda na minha fraqueza, eu quero vigiar, eu quero vencer, eu quero terminar a minha vida bem, na Tua presença. Eu quero que os meus filhos, os meus descendentes sejam bênção na terra. Eu quero que os meus netos sejam abençoados. Eu quero que os meus descendentes se lembrem de mim como uma pessoa que foi um farol. Que as pessoas podiam olhar para mim e seguir Deus. Faz essa oração hoje, irmão. O duro caminho da volta. Mas, antes do duro caminho da volta, eu quero dizer para vocês que é mais fácil chegar no cumprimento da promessa do que se manter abençoado depois que Deus te deu tudo. Porque você tem que vigiar, você tem que cuidar. E eu quero terminar dizendo, como Jesus disse, quem está em pé? Amém? Quem está em pé, cuida para não cair. Eu quero orar com você agora. Nosso tempo acabou e eu quero orar com você. Por favor, se coloque em pé para nós orarmos juntos agora.